Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho. Veja agora os destaques de hoje. Nossa equipe voltou ao local da abordagem desastrosa de brigadianos a um casal em Gravataí. Uma casa próxima dá uma ideia da violência contra as vítimas. Entrei em pânico, eu e a minha filha, né? Que a minha filha tem problema e aí, quando eu vi, começou a estourar os vidros e furo nas janelas, né? Eu fiquei muito nervosa. Dorildes Laurindo teve morte cerebral. O namorado dela, além de ferido, ficou preso injustamente por 12 dias. Preso suspeito de matar e colocar fogo no corpo de um morador de rua por causa de uma marmita. Já os detalhes da investigação sobre este crime bárbaro que aconteceu em Sapucaia do Sul. O Ministério Público investiga a quadrilha que roubava carros de uma locadora e realugava os veículos através de empresa de fachada. O motivo? Você vai saber já. E no Fala Comunidade de hoje, você vai ver duas etnias indígenas que convivem em harmonia na Zona Sul de Porto Alegre. Como um grupo tão vulnerável está superando os dias difíceis em meio à pandemia do coronavírus. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde, já está no ar. Estamos de volta com o SBT Rio Grande e você vai ver ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. A nossa equipe voltou ao local da abordagem, aquela abordagem desastrosa de brigadianos a um casal aqui em Gravataí, pois as vítimas foram feridas a tiros pela polícia. A Dorildes Laurindo teve morte cerebral e o namorado dela, além de ferido, ele ficou preso injustamente por 12 dias. O que nós fizemos hoje? A nossa equipe conversou com uma testemunha dos disparos. Uma senhora que mora ali perto, inclusive marcas na casa dela, porque foram diversos tiros disparados nesta abordagem que aconteceu no dia 17 de maio, foi por volta de 11 horas da noite. O casal que estava voltando do litoral, vindo para aqui, para a região metropolitana, estavam com um motorista de aplicativo de caronas, e este motorista era o homem que começou a ser perseguido pela polícia. E esses dois estavam no banco de trás. É o que aponta, né, a própria investigação da Polícia Civil. Enquanto isso, o inquérito está sendo produzido pela Brigada Militar para investigar a ação, né, dos brigadianos, 3 brigadianos que atuaram e como dissemos, nessa abordagem, e os 2 que estavam no banco de trás ficaram feridos. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes e a novidade, portanto, nós conversamos, olha só, um vidro na casa dela. E essa senhora tem uma filha com problemas que ficaram desesperadas, assustadas. E aí ela mostra pra gente aonde que os tiros acertaram dentro de casa. Inclusive na parede a gente pode observar um dos disparos aí feitos pela Brigada Militar. Daqui a pouco outros detalhes. E foi preso o suspeito de matar e colocar fogo no corpo de um morador de rua. Adivinhe por quê? Por causa de uma marmita, por causa de comida. Já os detalhes da investigação sobre este crime bárbaro que aconteceu em Sapucaia do Sul. Aí, portanto, a gente tem as imagens e o momento em que ele cometeu este crime. Daqui a pouco outras informações. E atenção, teve tiroteio agora de manhã numa tentativa de assalto a um banco em Canoas, aqui na região metropolitana. Vejam só as imagens. Um policial militar escapou por pouco dos disparos. Veja aí a quantidade, né, de cápsulas que estavam no chão em frente a esta agência bancária, junto à BR-116, ali é a Avenida Getúlio Vargas, mas é bem junto à BR-116, na via lateral. Foi por volta de 8 horas da manhã quando os criminosos abordaram funcionários que estavam chegando para trabalhar. Olha ali, para aí a imagem, olha só a quantidade de tiros disparados para acertar em cheio o motorista. Havia um policial apenas nesta viatura quando ele foi alertado sobre um possível assalto e ele se dirigiu ao local. Quando chegou ao local, foi tiro para tudo que é lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ali é difícil, né? Porque me parece que tem bem mais. Tem vários juntos ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... passa de 9, 10 tiros. E ele ficou ferido, esse soldado, não pela bala, mas pelos estilhaços, né? Ficou levemente ferido. Quer dizer, escapou por muito pouco. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes e informações. Porque hoje
Hoje é o dia livre de impostos. O que isso significa? Pois essa é uma iniciativa que busca conscientizar a população sobre a alta carga tributária que é paga em diversos produtos que a gente consome no nosso dia a dia, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, cujo ICMS tem um percentual ainda bastante alto. A ideia do governo do estado era diminuir esse percentual para o ano que vem, mas depois da pandemia a gente não sabe como é que vai ficar. O colega Guilherme Fadanelli está ao vivo num shopping de Caxias do Sul que aderiu a esta proposta e hoje tem lojas oferecendo produtos com preços de até 60% de desconto, ou seja, 60% mais baixos. E o Guilherme Fadanelli vai explicar para a gente o que esta data significa, não é mesmo, Guilherme? Bom dia. Oi, André, bom dia. Pois é, essa data, na verdade, serve para conscientizar a população de quanto a gente paga de imposto. De um estudo de 30 países, André, o Brasil é o 14º que mais cobra imposto. E olha só, a gente tem um outro dado. Nós trabalhamos, em média, 153 dias por ano para pagar todas essas taxas que nos são cobradas, e não são poucas, né? A gente tem aí uma tela para mostrar, André, com o valor de quanto nós, gaúchos, já pagamos de imposto esse ano, já passa dos 51 bilhões de reais. Isso representa um pouquinho mais de 5% da arrecadação total de impostos no Brasil, que até esse momento já chega a quase 900 bilhões de reais. É muita coisa. Com esse valor de 900 bilhões, daria para comprar, por exemplo, cerca de 2 bilhões em cestas básicas. É muita coisa. E eu queria te fazer uma pergunta, André. Quando tu vai no mercado, costuma dar uma olhadinha no ticket das compras, ver lá quanto custou de imposto lá no fim da notinha? Olha, procuro não olhar para não me assustar, viu, Guilherme? Porque assusta bastante, né? Quando a gente vai ver o total que a gente pagou. É verdade. Agora, essa ação aqui da CDL Caxias, em parceria com o Shopping Guatemi, busca justamente, então, conscientizar e oferecer produtos mais baratos. Hoje, 28 lojas participam desse dia aqui no Centro Comercial, oferecendo esses descontos. Mas a gente vai dar uma palhinha aí para o pessoal de casa, para a gente saber, na prática, quanto que a gente paga de imposto. E eu vou começar mostrando aqui, André, pedir para o Fabrício mostrar a cesta básica, que tanto é falada hoje para as doações. Essa cesta nos custou R$ 69,50. Sabe quanto a gente pagou de imposto? R$ 15,43. Consome aí bastante do valor da cesta. Outro produto, André, que está muito em voga agora, eu vou até pegar aqui para mostrar para o pessoal, a famosa máscara, que todo mundo tem que usar. A gente pagou essa máscara R$ 9,90. Só de imposto, R$ 1,63. Agora, os produtos que estão em desconto aqui no shopping. Vamos começar pelo perfume. Todo mundo usa, né, André? Perfume. Sabe quanto ele custa? R$ 249,90. Com os descontos, tirando os impostos, hoje está saindo por R$ 89,00. A bota de 520 sai por R$ 299. Nossa. O moletom de 199 por 130 e a camisa mais básica de 169 por 89. É muito desconto, né, André? É verdade, é uma variação de percentuais de descontos e também variam de estado para estado. Por isso que teve uma época que muitas empresas foram para a Bahia, porque a Bahia estimulava, né, o comércio, estimulava a instalação de empresas lá devido à redução do imposto. Isso, né, existe até uma competição muito grande entre os estados por causa disso. Exatamente, a gente teve fábricas aqui da Serra de calçados, André, que foram para o Ceará também por causa desses incentivos aí que atraem bastante os empresários, porque imposto sempre é custo para o consumidor final e representa lá no fim das vendas, né? E olha só, hoje nessa ação aqui do shopping, também por causa da Covid-19, está se estimulando também o comércio eletrônico e também o drive-thru, ou seja, pode ligar para a loja, ver o preço, combinar o pagamento e passar de carro aqui no shopping para retirar o produto. E olha, André, a gente sempre fala de imposto, né, que é complicado, todo mundo reclama de pagar, mas é bom a gente lembrar que o imposto faz parte do Estado, né? Ele está no nosso dia a dia. O que a gente tem que cobrar é uma aplicação melhor dos impostos em saúde, educação, segurança, nas estradas, né, que estão cheias de buracos, principalmente aqui na Serra. Então é esse o nosso papel, se conscientizar do quanto a gente paga de imposto, mas também cobrar o retorno. E essa cobrança o Fadanelli já está fazendo há um ano
completando com a gente, portanto, no dia de hoje, trabalhando junto, mostrando todas as histórias aí da região da Serra, né? Cobrando a aplicação dos impostos. Hoje, de aniversário no SBT, completando um ano com a gente. Parabéns por esta data e que continue mais tantos anos aí executando esse bom trabalho. Obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações. Agora, o que significa hoje essa data? Vamos, um cálculo bem simples. A gente começa no dia 1º de janeiro. Quando chega no dia 31, você pega tudo que você comprou durante o ano, tá? Todas esse valor que você gastou, né? Considerando todas as mercadorias, tira desse valor o que é de imposto, se a gente pudesse, né, fazer essa divisão. E aí, o que isso significa? De janeiro até o dia de hoje, a gente estava pagando o imposto. A partir de agora, sim, que seria o preço da mercadoria livre de impostos. Então, vejam, a gente ficou de janeiro até o dia de hoje, né, pagando imposto. Isso é um cálculo simples para a gente ver o tamanho da carga tributária. 11h50, faltando 10 para o meio-dia, hora da gente falar da previsão do tempo. A Estael Cias, que daqui a pouco... Só me dá a manchete do que nós vamos falar daqui a pouco, Estael. Chuva. Chuva. Bom, mas antes vamos falar do frio, porque ontem a gente teve temperaturas muito baixas no Rio Grande do Sul e hoje já estava um pouquinho mais, digamos assim, agradável, né, Estela? Um frio mais civilizado hoje, né? Ontem realmente nós tivemos 6 graus e 8 décimos abaixo de zero em São José dos Ausentes. Não é uma marca comum, que não acontece o tempo todo. Eventualmente, 1 ou 2 vezes por ano temos marcas tão baixas no estado. E, claro, São José dos Ausentes está a 1.200 metros acima do nível do mar, fazendo uma comparação. Caxias do Sul, por exemplo, está em torno de 700, 800 metros. Porto Alegre está praticamente ao nível do mar. E essa diferença de relevo ela é muito importante na temperatura. Quanto mais alto, na atuação da mesma massa de ar polar, do mesmo sistema meteorológico, há diferenças de temperatura em relação ao relevo. Aqui nós temos belíssimas imagens da geada, obviamente, que aconteceu, porque foi ar muito seco e gelado, que provocou 6 graus e 8 décimos negativos em São José dos Ausentes. E lá em Santa Catarina foram 9 graus negativos. Urupema, Urubici. Bom Jardim da Serra. Bom Jardim, que é do ladinho ali. Do ladinho. Realmente, claro, e lá também a altitude é mais alta, é quase 2.000 metros em alguns pontos ali do Planalto Sul catarinense. Chega tanto a altura assim lá, o nosso ponto mais alto no Rio Grande do Sul, 1.200. Acho que é o Montenegro, não, o Canyon Montenegro ali, que é 1.000 acho que é em torno de 1.200, né? Na região de São José dos Ausentes. Então é uma diferença muito grande, né? É uma diferença grande, por isso que lá neva mais, né? Tem aquela competição onde tem mais neve do que aqui, infelizmente. Mas aqui realmente nós temos a imagem de ontem, o ar muito seco, era um dia mais aberto, de tempo mais aberto. Hoje a gente já observa aqui em Porto Alegre o aumento das nuvens, o que é mais forte até no norte e no oeste do estado, o que já dá indícios da mudança que está para acontecer. A gente já observa que ainda essa névoa, né, que tem nos acompanhado nos últimos dias, acaba até prejudicando a nossa visibilidade, aqui a gente não consegue enxergar muito longe em razão dessa névoa, mas tem bastante nebulosidade chegando, é só o início, é só o indício do que está por vir. Hoje a expectativa é de predomínio de sol. No amanhecer a temperatura chegou perto de zero em São José dos Ausentes, uma diferença grande, porque ontem foram quase 7 graus negativos. E essa diferença de temperatura foi geral no estado. Bom, daqui a pouco então a gente vai falar das temperaturas, sim, e da chuva, uma quantidade muito grande de chuva e vento também, né, Estela? E não é só a chuva, né? São muitos dias de instabilidade. É isso que a gente quer ressaltar aí para quem está nos assistindo, para se preparar para um período de umidade. A gente vai saber do final de semana também, daqui a pouquinho, com a Estael Cias. Obrigado, Estael. 11 horas e 53 minutos agora. A gente volta a falar sobre a abordagem de brigadianos a um casal que aconteceu no dia 17 de maio. Foi um domingo aqui em Gravataí, na região metropolitana. Lembram deste caso? Nós trouxemos com exclusividade aqui no SBT. Esse casal que estava vindo da praia e eles estavam sendo conduzidos por um motorista que era foragido da justiça. Começou uma perseguição. Teve troca de tiros. Esta senhora do Rildes, ela ficou gravemente ferida e, infelizmente, teve morte cerebral detectadas, né, no dia foi anteontem que ela teve a morte cerebral durante a tarde. E aí o Gilberto, que levou pelo menos 3 tiros, né, não foram tiros graves, mas ficou 12 dias preso injustamente. E hoje tem novidades, porque a nossa equipe voltou até o local e o Lucas Abate tem informações, porque conversou com uma moradora ali de Gravataí e que acompanhou toda aquela confusão, não é mesmo, Lucas? Bom dia.
Bom dia, André. Bom dia a todos aqui que nos acompanham. Eu voltei até a rua José Bonifácio, em Gravataí, onde aconteceu esse tiroteio, esse confronto no dia 17 de maio, um domingo à noite, para entender um pouco melhor como foi a dinâmica da situação. Porque, André, a Brigada Militar disse que 35 tiros foram disparados pelos policiais nessa ocorrência. 35. E dá para se entender mais ou menos agora, André, isso, 35 disparos com pistola .40, foram tiros que foram feitos pelos 3 policiais em direção ao carro, ao local onde estavam as 3 pessoas, o casal, Adorildes e Gilberto, e também o motorista foragido, o Luiz Carlos. E vamos só retomar, André, a situação dos tiros. Pelo menos 8 acertaram o Gilberto e a Adorildes, e outros 2, André, acertaram uma casa que tem nessa rua, José Bonifácio. 2 disparos, um deles chegou a atravessar um muro de concreto e depois bater na porta da casa, para ver a potência dessa arma, dessa munição .40, que é uma arma de grande potencial ofensivo. E um outro disparo, André, entrou pela janela da casa, passou pelo vidro, atravessou a sala da casa e acabou parando no teto do quarto onde estava uma aposentada. Então, a situação, a gente vê a quantidade de tiros que foram disparados nessa ocorrência. Bom, nós estamos acompanhando com o Lucas Abate, né? Ele mesmo relatava, foi agora há pouquinho, ele esteve no local onde aconteceu esta perseguição, foi em Gravataí. Para quem está chegando agora, 11 horas e 54 minutos, a Adorildes teve morte cerebral confirmada há 2 dias, morte cerebral. O namorado dela, que tinha vindo ao Rio Grande do Sul para conhecê-la, ele é africano, ele é da Angola, né? Angolano, e trabalhava como técnico radiologista em Goiás. Se conheceram pela internet e ele veio até o Rio Grande do Sul para conhecer a Adorildes. E neste primeiro passeio, o sonho dele era ir para Gramado, pois antes de ir para Gramado, estavam voltando de um passeio ao litoral gaúcho. Por volta de 11 da noite, se depararam. Primeiro, o motorista que estava conduzindo os 2 devia para a justiça. Ele estava sendo procurado por tentativa de feminicídio, né? E aí, conta pra gente o que aconteceu nessa primeira abordagem. Eles acabaram fugindo dessa primeira abordagem, André, que aconteceu no trecho de Cachoeirinha, e seguiram por cerca de 10 a 15 minutos até o trecho de Gravataí, na rua José Bonifácio, onde eu fui nesta manhã para tentar remontar os passos dessa situação. E agora, André, a gente pode ouvir o que disse uma testemunha moradora, a dona Hélia, que estava dentro de casa, dentro dessa casa que foi atingida pelos tiros, para entender um pouco mais como foi a dinâmica dos fatos. Entrei em pânico, eu e a minha filha, né? Que a minha filha tem problema, e aí, quando eu vi, começou a estourar os vidros e furo nas janelas, né? Eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei em pânico, não conseguia atinar nada, né? A gente está em choque, se eu ouço o barulho de uma viatura já... Até porque foram 35 tiros que a própria Brigada Militar assumiu que disparou 35 vezes. Agora, Lucas, o que é importante a gente chamar a atenção? Primeiro, obviamente que nenhum policial sai de casa com o objetivo de fazer o que aconteceu neste caso aí. 2 pessoas inocentes que ficaram feridas e uma morreu, né? Vamos destacar isso, uma morreu. Então, nenhum policial sai com esse objetivo. Agora, que é importante a Brigada Militar, que ainda está passando por uma investigação desses 3 policiais, reconheça que foi um procedimento, no mínimo, errado, né? Se confundiu, a impressão que dá é que confundiram com um grupo de pessoas que tinha assaltado um banco. Mas não, era o motorista que estava sendo perseguido. E aí tem aquela discordância ainda que está sendo investigado com relação aos tiros, de onde os tiros foram disparados, né, Lucas? Sim, até uma versão que foi repassada pelo tenente-coronel Alexandre da Rosa, que é comandante metropolitano, é que os tiros foram feitos dos policiais em direção ao carro, para dentro do carro, e por essa circunstância, eles não tinham como saber se estava só o motorista, se havia outras pessoas dentro do veículo. Só que essa versão, André, não procede, na verdade, por quê? Primeiro, o carro não foi atingido por nenhum disparo, não tem nenhuma marca de tiro no carro onde estava o casal. E segundo, também não tem nenhuma marca de sangue. E terceiro, o depoimento dos próprios policiais que atuaram nessa ocorrência. A gente trouxe ontem com exclusividade que eles apresentaram 2 versões diferentes. Mas nessas 2 versões, André, eles afirmam e reafirmam
que os disparos aconteceram quando os 3 desceram do veículo. Então até é uma situação que já está bastante elucidada, que os disparos aconteceram fora do carro. E aí, o próprio relato do Gilberto foi esse, diz que eles estavam fora do carro e ainda por cima uma série de outras, de xingamentos e de palavras que o Gilberto relatou que foi colocado assim, no mínimo, em constrangimento, né, Lucas? São 2 fatos que devem ser apurados por esse inquérito policial militar. O primeiro, a questão da própria abordagem, da perseguição, se houve algum erro de procedimento, se eles agiram conforme o padrão policial. E essa segunda parte, André, que é a denúncia do Gilberto, inclusive da própria Dorildes, que disse para a família ainda no hospital que depois já baleados no chão, rendidos e algemados, eles ainda foram agredidos pelos policiais. Então, esse inquérito policial militar, que tem um prazo de 40 dias, que pode ser prorrogado por mais 20, ou seja, pode durar até 2 meses, vai ter que apurar esses 2 aspectos. Uma questão que se discute nesse momento também, não é, Lucas? É a primeira pergunta, tá? Esse rapaz, o Gilberto, está traumatizado. Ele mesmo disse que precisa de uma ajuda psicológica. Ele foi procurado pelo Estado, pela Brigada Militar? Não sei. Segundo, esta senhora, como fica essa situação da casa dela, que a casa dela foi atingida? Como que fica nesse caso também? Alguém a procurou? Pois é, até então, André, não temos nenhuma manifestação oficial por parte do governo, da Brigada Militar, sobre a situação. Até ontem eu questionei aqui ao vivo a Marjorie, irmã da Dorildes, se alguém, algum órgão, alguma autoridade tinha procurado a família para prestar pelo menos a solidariedade pela situação, para lamentar, mas ela disse que até o momento não havia sido procurada por ninguém, assim como essa senhora que teve, além de todo esse dano psicológico, teve um dano material também na casa, que foi atingida pelos disparos. Daqui a pouco, então, a reportagem do Lucas Abate com todas as informações. Agora, meio-dia em ponto. E atenção, teve tiroteio e tentativa de assalto a banco hoje de manhã aqui em Canoas, na região metropolitana. Glauco Paza traz todas as informações pra gente. Boa tarde, Glauco. Tudo bem, André? Boa tarde a todos. Foi por volta das 8 horas da manhã, à beira da BR-116, local de grande trânsito ali em Canoas, uma agência do Banco Santander. Conforme informações da polícia, o gerente e um vigia estavam chegando quando foram rendidos pelos assaltantes. Seriam de 5 a 7 assaltantes ao todo. Alguns entraram na agência, outros ficaram do lado de fora. A ideia desses bandidos era fazer com que nada fosse percebido, ou seja, entrar com o gerente, fazer com que ele desse tudo que era possível em termos de dinheiro, para que eles fugissem posteriormente. Aí depois mais 2 funcionários chegaram e foram rendidos por aqueles assaltantes que estavam do lado de fora. O que aconteceu? Um policial passava com uma viatura, o policial sozinho na viatura, e percebeu a ação. E aí, dentro da agência, os criminosos também viram que o assalto estava dando errado. Aí aconteceu isso que o delegado responsável vai falar para a gente agora. De forma muito rápida, pelo que eles nos deram conta, se inicia ali os disparos de arma de fogo, né, o barulho de tiros, enfim. Os criminosos que estavam lá dentro dão conta de que, enfim, deu errado, perdeu, e saem correndo. Eles não conseguem sair do banco porque a porta estava fechada e efetuam disparos de arma de fogo contra a porta. Aqueles disparos, então, em princípio, são feitos pelos criminosos que estavam dentro do banco e, quando tentaram sair, porta encostada, dispararam contra o vidro. Pois é. Vários desses disparos atingiram a viatura da Brigada Militar que estava na frente da agência. Mas, por sorte, o policial conseguiu dar ré, não foi atingido. Foi atingido, na verdade, apenas pelos estilhaços. Ninguém ficou ferido, mas os criminosos fugiram, inclusive, com a arma do vigia. A Brigada Militar faz buscas na região e há suspeita de que seja o mesmo bando que já assaltou a agência do Banco do Brasil, também na BR-116, no ano passado. Um tipo de crime que fazia já algum tempo que não acontecia. Para quem está chegando agora, 12:02, estamos falando, eu e o Glauco Paza, sobre uma tentativa de assalto agora de manhã na BR-116, na verdade na rua lateral, Avenida Getúlio Vargas, ali em Canoas. Num momento, 8 horas da manhã, onde muitas pessoas circulavam, inclusive do outro lado da pista, um carro chegou a ser atingido. Era uma mulher que estava dirigindo, não ficou ferida, mas o tiro, imagina naquele horário, BR-116, Glauco, o pessoal indo para trabalhar, a movimentação estava enorme. E aí, então, quando aconteceu o assalto, repete pra gente como que aconteceu, Glauco.
Os criminosos renderam o gerente, que estava chegando para trabalhar, junto com o vigia, entraram na agência. Posteriormente, mais 2 funcionários chegaram, também foram rendidos por bandidos que ficaram do lado de fora, mas justamente, e olha que bom que na hora um policial militar passava e aí melou toda essa ação dos criminosos. Só que houve tiroteio na hora da saída, a porta giratória trancou e por isso os tiros. Tiros que poderiam, inclusive, ter atingido o próprio policial. Foram vários tiros contra o para-brisas da viatura, mas ele conseguiu dar ré e não foi atingido. Ninguém ficou ferido, só que os bandidos fugiram, não levaram dinheiro, essa é uma informação também importante, mas fugiram. A Brigada Militar agora está à caça deste grupo aí. O que acontece lá em Canoas? Isso é uma tática que tem a Brigada Militar de Canoas. Eles costumam, para ter mais viaturas circulando, eles costumam circular com um policial dentro. Que não é comum, né? Não é comum, mas é uma estratégia para que os carros fiquem circulando. Aí esse policial teria recebido a informação de uma tentativa de assalto ali perto, porque a pessoa que viu não sabia muito bem onde é que era. Avisou a Brigada Militar, que logicamente acionou quem estava mais próximo ali, enquanto que os outros que estavam circulando pela cidade davam o apoio. Então, por isso que ele chegou primeiro ali com esta viatura e, de certa forma, né, conseguiu evitar aí a sequência E a informação, André, a informação é de que as pessoas viram esses bandidos com várias armas. Eles estavam com armas, inclusive de grosso calibre. Então, quer dizer, alguém percebeu e pode ter dado esse alerta e justamente no momento apareceu o policial militar. E fugiram e com todas essas armas também. Outro assunto agora, Glauco. Lembram do jovem, aquele que tentou assaltar uma relojaria em Canela, em uma cadeira de rodas? Pois é, a polícia concluiu a investigação, não é mesmo, Glauco? Olha ali, apontando a arma com os pés. Isso mesmo. Um rapaz de 18 anos, né? Ele não vai ser indiciado. Essa é a informação, André. Conforme a polícia, ele não tem antecedentes criminais e, tecnicamente, o delito não seria concretizado. Isso porque as próprias imagens estão mostrando aí. Ele tem dificuldades de locomoção, logicamente, está numa cadeira de rodas. Ele tem problemas mentais, segundo foi apurado. Ele não se expressa verbalmente, ele é mudo e não teria condições, então, de efetuar um roubo. Lembrando que a arma também era de brinquedo. Na cadeira de rodas também teria uma faca. Mas isso, conforme o inquérito, não significa que ele é um criminoso, ele não vai ser indiciado por isso. A família, inclusive, se fez presente lá na delegacia de polícia, manifestou essa situação, então a decisão pelo não indiciamento. Esse crime ou tentativa de crime aconteceu no dia 5 de maio, numa relojaria em Canela. É discutível, né, essa questão aí. Ela é bem discutível. Agora, uma tentativa de... Pode ter sido uma tentativa. Agora, quem estava do outro lado da arma, né? Foi muito mais que uma tentativa, né? O trauma dessas pessoas, o medo, o susto. E que essa conclusão não estimule, né? Outras ações como essa. Ok, a pessoa tem problemas, não sei que tipo de problemas ele tem, mas se esta arma de fato fosse uma arma verdadeira, será que ele não teria atirado, né? Essa pergunta que fica, enfim. Pois é, e para quem não acompanhou, ele está segurando a arma com os pés, ele não tem a movimentação nas mãos também, mas tem habilidade, né? E isso foi levado em conta, inclusive a arma caiu durante a ação deste rapaz de 18 anos. Muito bem, isso foi agora há pouquinho tempo, né? Faz cerca aí de 10... Dia 5. Dia 5 agora? 5 de maio. 5 de maio, quase um mês aí. Muito bem. Agora temos um outro assunto contigo, né, Glauco? É sobre o líder, né, de uma facção. Rompeu a tornozeleira eletrônica e escapou. Sabe por que ele foi liberado da cadeia? Adivinha? Adivinha? Fala pra gente, Glauco. Pois é. Trata-se do Fabrício Santos da Silva. Ele é mais conhecido como Nenê. É líder de uma das maiores facções criminosas do Rio Grande do Sul. Só para se ter uma ideia, ele foi responsável aí pelo planejamento da escavação de um túnel, por exemplo, do Presídio Central. Ele é condenado aí a quase 70 anos de prisão por vários delitos, tá? Ele foi liberado, beneficiado, porque é considerado do grupo de risco nesta época da pandemia do coronavírus. O grupo de risco? Exatamente. Ele teria hipertensão e uma doença neurológica. Por isso, ele foi liberado para cumprir prisão domiciliar com
tornozeleira eletrônica na cidade dele, Estância Velha. Só que na última terça-feira ele cansou dessa vida, não gostou de ficar em casa, rompeu a tornozeleira. A pressão estava baixa. E se foi? Não estava com problema de pressão alta, né? E foi a luta. Foi trabalhar na engenharia, porque pelo visto ele é um bom engenheiro, né? Pode não estar formado, mas olha, o rapaz aí, vou te dizer uma coisa, né? Pois é, e de dentro da cadeia, ele ainda estaria comandando vários crimes, como roubos, o próprio tráfico e também homicídios. Isso está sendo apurado ainda. Bom, a polícia não tem ideia de onde ele possa estar, mas suspeita que ele possa ter saído do país. Lembrando também, André, que vários advogados estão sendo investigados por conseguirem atestados falsos para a liberação de presos em virtude da pandemia. E o que me chamou a atenção, há pouco nós mostramos, Glauco, essa tentativa de assalto, né, com 5 a 7 criminosos, aqui numa agência bancária de Canoas. Foi hoje de manhã. Aí a gente começa a perguntar assim, esse pessoal com todo esse armamento, eles até então estavam bem sucedidos, conseguiram entrar na agência, mas depois foram surpreendidos pela Brigada Militar e escaparam. Será que não tem relação com essa quantidade de presos que foram liberados por causa da pandemia? E eu sempre digo, para mim o lugar mais seguro é dentro da prisão, porque aí a pessoa não fica circulando, né? Ou tu acha que eles iam ficar em casa fazendo a quarentena? Ô Glauco, e o Papai Noel existe também, o Coelhinho da Páscoa e tudo mais, não é verdade? Pois é. Até daqui a pouco, Glauco. Olha, só vou te dizer uma coisa. 12h e 9 minutos agora. O suspeito de matar e incendiar um homem em situação de rua há 2 semanas aqui em Sapucaia do Sul foi preso pela polícia. E a motivação do crime é absurda. Só dizendo isso, absurda. Na tela a gente conta. Uma câmera de segurança flagrou 2 homens correndo no centro de Sapucaia do Sul por volta das 2 horas da manhã do dia 18 de maio. Um deles seria uma pessoa em situação de rua de 28 anos. Cerca de 10 minutos depois, um homem sai do local caminhando. Em seguida, o suspeito de cometer o crime aparece atravessando a rua correndo. A vítima foi espancada e depois teve o corpo incendiado. É possível ver a luz das chamas no vídeo. Segundo a polícia, o motivo seria o furto de uma marmita. Foi um crime muito grave, um crime chocante, né? Porque além de realizar o assassinato depois, o agressor preocupou-se em incendiar esse corpo. Essa pessoa, a princípio, tirou a vida desse morador de rua pelo possível furto de uma marmita. O crime aconteceu nesta avenida central de Sapucaia do Sul, bem às margens dos trilhos da Transurb. O assassinato ocorreu há 2 semanas, mas a gente ainda consegue ver por aqui marcas do fogo. Um suspeito de 25 anos foi detido na última quinta-feira. O preso e a vítima tinham antecedentes criminais e estavam em situação de rua. A polícia divulgou só agora as imagens porque não queria atrapalhar as investigações. A participação de um segundo homem não é descartada. Ajudou, auxiliou ou se até mesmo participou. Não é porque a pessoa mora na rua que ela não tem os seus direitos, não tem a sua residência ali, inclusive juridicamente é o local onde ela vive, então ela tem que ser respeitada. A que ponto que se chega, né, gente? A que ponto que se chega de um crime ser cometido por uma marmita, né? O que se passa na cabeça, não dá para fazer ideia do que se passa. Isso, repetindo, aconteceu aqui em Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Muito bem, 12h e 11 minutos agora, o Ministério Público investiga uma quadrilha que roubava carros de uma locadora. E aí, o que eles faziam, né, no negócio deles? Eles realugavam esses carros através de uma empresa, claro que uma empresa de fachada. E quem vai explicar melhor para a gente, né, o modo de operação desta quadrilha é a Gabriela Lerina, que está em home office e tem informações para a gente, né, Gabriela? Boa tarde. Oi, André. Boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, eu acompanhei esta manhã essa operação do Ministério Público, que também teve o apoio da Brigada Militar. Em resumo, viu, André, a intenção dessa quadrilha, que é uma quadrilha que atua no Vale dos Sinos, do tráfico de drogas, tinha a principal intenção fazer lavagem do dinheiro e sustentar essa organização criminosa. Era algo bem organizado. E a denúncia chegou para o Ministério Público em 2018, através do Sindicato das Locadoras de Automóveis. Vejam só o que eu vou dizer para vocês, André. Eu fiquei muito assustada com esse valor. Chegou lá a informação para os promotores de que carros que estavam sendo trocados
por pessoas, simplesmente desapareciam, sumiam do mapa. Por quê? Porque suspeitos utilizavam documentos falsos para locar esses carros e depois não devolviam. Em 2018, de acordo com o Ministério Público, 400 automóveis desapareceram. De uma locadora só aqui em Porto Alegre, foram pelo menos 100 carros. A gente está vendo agora informações ali, ó, de mídias, de mensagens com as encomendas dos veículos. Vejam só, ali, por exemplo, um Gol saiu agora em Porto Alegre, tanque cheio no valor de R$6 mil. Assim que esses suspeitos da quadrilha, eles falavam, eles se comunicavam. Ou seja, uma denúncia muito grave que começou sendo apurada em 2018 pelo Ministério Público e hoje teve um braço dessa operação. Essa operação ocorreu de busca e apreensão, foram 6 mandados judiciais que ocorreu em 5 municípios da Grande Porto Alegre. A intenção dos promotores, e também essa operação teve o apoio da Brigada Militar, foi recolher o maior número de provas possíveis. Por exemplo, essas mensagens que a gente está vendo aí foram recolhidas de telefones celulares hoje. Além disso, também foram recolhidos documentos de veículos. Essas buscas ocorreram em cidades como Gravataí, Alvorada, Sapucaia do Sul, Bom Retiro do Sul e Cachoeirinha. A gente tem um trecho do promotor Ricardo Herbestrit que vai nos trazer mais detalhes de como funcionava esse esquema fraudulento. Vamos ouvir. Uma ação organizada de um grupo, de uma facção que trabalha aqui no Rio Grande do Sul e que utiliza esses veículos notadamente para relocar para motoristas que exercem atividade em aplicativos de mobilidade. Isso acaba sendo uma fonte de renda e uma forma de lavagem de dinheiro dessa facção que vive basicamente do tráfico de drogas e acaba então lavando capitais nestes veículos. Ô, Gabriela, e essas pessoas que alugavam, por exemplo, esses motoristas de aplicativos, eles tinham conhecimento que esses carros, né, que essa própria empresa era de fachada, ou eles não sabiam de nada? Essas informações não foram repassadas ainda, André, sabe por quê? Porque a investigação ela continua. Como a gente percebe, é uma denúncia muito grave, né? Então, agora, por exemplo, hoje não teve nenhum mandado de prisão. Então, portanto, as investigações estão seguindo. Claro que elas seguem sob sigilo de alguns pontos, porque, por exemplo, a gente não sabe quantas pessoas participavam disso, se esses motoristas, como você disse, sabiam dessa situação. Nada disso ainda foi esclarecido pelo Ministério Público, porque as investigações ainda prosseguem e, realmente, é uma denúncia muito grave. Imagina, 400 veículos simplesmente desapareceram só em 2018. A gente não sabe, não tem nem detalhes, André, se esses veículos já foram recuperados pelas locadoras, né? Então agora a gente tem que aguardar porque deve continuar. Agora, um detalhe bem também que me chamou a atenção, que o promotor também disse, que eu acompanhei essa entrevista dele, de que alguns veículos, André, nem chegavam na mão ali dos motoristas por aplicativo. Por quê? Porque eles eram simplesmente trocados por armas e também por dinheiro. Nossa. Então, ou seja, era uma instrumento de troca. Para quem está chegando agora, meio-dia 16 minutos, estamos conversando sobre uma operação que teve hoje pela manhã, deve estar ainda em operação, né, Gabriela Lerina, que tem outros detalhes, de uma quadrilha que locava carros e não devolvia os carros. E aí fazia o quê, Gabi? Fazia uma empresa de fachada, montava uma empresa de locação. Quantos carros foram roubados? Repete aquele número que é assustador. Em 2018, 400 veículos desapareceram, foram locados e não foram entregues novamente nas locadoras. Isso no Rio Grande do Sul? Empresa no Rio Grande do Sul. E só uma empresa aqui em Porto Alegre, aí sim, 100 veículos que simplesmente sumiram. Imagina só a situação, né? Que prejuízo para essas locadoras, né? Uma centena de veículos. E aí esses carros, nessa empresa de fachada, eles eram ou alugados, né? Isso que não se sabe ao certo. Se era uma empresa que funcionava como se fosse qualquer outra, alugava para qualquer pessoa interessada, inclusive para motoristas de aplicativos, e isso está sendo investigado. Se esses motoristas sabiam do esquema ou não. Até porque o preço certamente era um preço bem diferenciado para aluguel. E esses carros também eram usados para a criminalidade, Gabriela. Exatamente. Às vezes trocados automaticamente por dinheiro e por armas para poder sustentar essa grande facção que é situada no Vale dos Sinos, mas que acaba atingindo aí boa parte da Grande Porto Alegre, né, André? Então, agora as investigações prosseguem e provavelmente os próximos braços dessa operação podem trazer também mandados de prisão.
Tá certo, obrigado pelas informações, Gabriela Lerina. Agora 12h18 e você vai ver daqui a pouco. A nossa equipe voltou ao local da abordagem, aquela abordagem desastrosa de brigadianos a um casal aqui em Gravataí, na região metropolitana. Foi no domingo, dia 17 de maio, à noite, por volta de 11 horas. As vítimas foram feridas e a dona Dorildes, esta senhora que aparece com um namorado do lado, estavam ali se conhecendo pessoalmente, porque se conversavam pela internet. Ele veio de Goiás para conhecê-la, estavam passeando, tinham ido ao litoral. A ideia inicial era ir para a serra, mas aí mudaram os planos. Vamos primeiro para a praia, depois a gente vai para a serra. E nesse trajeto, o carro precisou vir a Porto Alegre porque é motorista de aplicativo de carona. E aí o caminho, quando chegou ali por Porto Alegre, houve uma barreira policial. E este motorista, que estava com documentos falsos, descobriram que ele estava foragido da justiça por tentativa de feminicídio. Começou uma perseguição e os dois no banco de trás, apavorados. Inclusive, a velocidade do carro de fuga chegou a 180 km por hora. Imagina se a 180, um cara, motorista, devendo para a justiça, sendo perseguido, se eles pedissem, por favor, para que a gente quer descer. Claro que isso não ia acontecer. E aí, na segunda abordagem, então, que aconteceu, pelo menos 35 tiros foram disparados. A própria Brigada Militar assume isso, que foram 35 tiros disparados. Esta senhora ficou vários dias no hospital e há 2 dias teve a confirmação da morte cerebral. E o Gilberto, a investigação da Polícia Civil concluiu que os dois não tinham absolutamente nada a ver com a história. Nem armados estavam. E o Gilberto levou tiros de raspão, mais um tiro mais grave na perna, ficou 12 dias preso injustamente. Gente, tudo isso aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região metropolitana. Isso foi agora, dia 17 de maio. E a nossa equipe, então, hoje, o Lucas Abate, voltou até o local onde aconteceu essa segunda abordagem e está mostrando, tá vendo essa casa aqui? Essa casa chegou, olha só o tiro que atravessou a sala desta casa e que poderia ter pego nessa senhora e na filha dela, que moram nessa residência. E aí o Lucas Abate foi lá e conversou com ela. Ela está aqui mostrando, apavorada, traumatizada com tudo isso que aconteceu na noite do dia 17 de maio. Daqui a pouco a gente vai trazer, então, portanto, outras informações deste caso que aconteceu, como eu disse, no dia 17 de maio. Muito bem, 12h20. Vamos dar uma olhadinha nos números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada agora com um desenho novo, no site da Secretaria Estadual de Saúde. E me chama muito a atenção isso, eles têm mostrado muito número de casos confirmados, E isso também é algo que é positivo, Porque em meio a tantos casos, a tanto número de óbitos, é importante chamar a atenção, portanto, número de casos confirmados e recuperados, aqui em evidência os dois. Confirmados, então, já em 10.398 casos, recuperados 7.897, ou seja, 76%. Vejam que a taxa de ocupação em leitos, essa informação é importante porque ela estava colocada num outro site e agora o governo do estado, a Secretaria da Saúde, juntou essas informações. Taxa de ocupação de leitos UTI, de um modo geral, está em 73,2%, A luz vermelha aqui, vejam que a cor é vermelha justamente para um alerta. Para um alerta, porque não é apenas casos da Covid-19. A gente tem que considerar que estamos num período de inverno, começam as doenças respiratórias, As pessoas com mais idade ficam mais suscetíveis a isso. Então, a taxa de ocupação em leitos, 73,2%. 258 mortes, hospitalizações, 1.662 estão hospitalizados, Isso representa 16%. 16% hospitalizados com coronavírus. E, como eu disse aqui, 306 municípios. Teve um caso que tem muita repercussão, que eu li há pouco na rádio de Seberi, no norte do estado, de um senhor, um empresário, dono de restaurante. Ele começou com sintomas, procurou a prefeitura, o hospital, fez o teste, deu negativo, isso faz alguns dias, e o estado dele começou a piorar. Ele procurou, então o médico indicou o cardiologista que ele fosse mais uma vez, fizeram o teste e deu positivo para o coronavírus, e este homem veio a falecer nesta madrugada, o primeiro caso de morte de coronavírus em Seberi, no norte do Rio Grande do Sul. O que fica, que a gente chama a atenção para isso?
muitas vezes o primeiro teste ele dá negativo. E essas pessoas acabam circulando. E enquanto circulam, podem estar transmitindo. Então, toda a família deste senhor, deste empresário, estão isoladas e as pessoas que ele teve contato também estão sendo procuradas. A gente vê a distribuição aqui em praticamente, olha só, todas as regiões do estado, em muitos municípios. E a gente vê um número alto nessa região mais norte e noroeste do estado por causa dos frigoríficos que existem nessas regiões. Portanto, aí a atualização dos números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Bom, por falar nisso, o Brasil vai começar a testar uma vacina contra a Covid-19, produzida pela Universidade de Oxford, lá na Inglaterra. Será o primeiro país a realizar o estudo fora do Reino Unido. Cerca de 2.000 voluntários vão participar destas pesquisas em São Paulo e Rio de Janeiro. Na tela a gente conta os detalhes. O estudo é um dos mais promissores dentre os cerca de 130 realizados no mundo. Antes de chegar ao Brasil, a vacina já foi testada em animais e passou por 2 etapas, que avaliaram a segurança, resposta do organismo, dosagem e idade dos pacientes. A última fase inclui os testes em massa. O estudo no Brasil ele tem como objetivo primário ver se a vacina funciona. Então, é um estudo de eficácia, tá? Eu aplico a vacina nos voluntários e a gente vai seguir durante um ano para ver se eles vão ter casos de infecção por Covid-19 ou não. A vacina vai ser aplicada em 2.000 voluntários entre 18 e 55 anos, que estejam na linha de frente do combate ao vírus e não tenham sido infectados. As proteínas que ficam na superfície do novo coronavírus são responsáveis por causar a infecção nas células. O que essa vacina faz é injetar nos humanos apenas as proteínas modificadas, para que o organismo crie os anticorpos. Com isto, nós não estamos usando o coronavírus inteiro, tá? Então, ele é, de certa forma, mais seguro. Os testes com brasileiros foram aprovados em tempo recorde pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que acompanhou o processo desde o início. A Anvisa vai monitorar e acompanhar esses resultados, tanto de segurança quanto os resultados de eficácia que vão ser gerados ao longo desse estudo. Os testes vão ser conduzidos por este centro de referência da Unifesp e vão ser feitos já a partir deste mês no Rio de Janeiro e em São Paulo, que ainda estão com a chamada curva de contaminação em ascendência. Nestes estados, onde existe uma grande circulação do vírus, há mais chances de comprovar a real eficácia de imunização e a segurança da vacina. A infraestrutura médica e de equipamentos será financiada pela Fundação Lehman. E o que a gente espera é que esse acordo para fazer os testes aqui no Brasil ajudem também no esforço de eventualmente produzir a vacina no Brasil, né? Essa empresa, que tem uma unidade em São Paulo, tem contrato com a Universidade de Oxford para a produção da vacina assim que for aprovada. A coordenadora dos estudos aqui no Brasil está otimista. Se os primeiros dados mostrarem que a vacina funciona, aí talvez você já possa ter uma licença de emergência para a aplicação da vacina. Então, eu acho que nós estamos próximos. Talvez até o final do ano. Repete esse finalzinho aí, gente. Repete, quando a vacina? Vamos botar ali só o final da reportagem. Até o final do ano a gente já pode ter, quem sabe, essa vacina contra o coronavírus. É o que todo mundo espera. Chega, né? Chega. A gente ainda está aí na metade do ano e de um tempo muito recorde, né? Se confirmar que até o final do ano a gente pode ter já uma vacina. Vamos escutar de novo ali que eu quero acreditar nisso. Se os primeiros dados mostrarem que a vacina funciona, aí talvez você já possa ter uma licença de emergência para a aplicação da vacina. Então, eu acho que nós estamos próximos. Talvez até o final do ano. Tomara a Deus. Tomara a Deus. E ela viu que ela falou num sistema de emergência, né? Claro que não se sabe como que vai ser a produção, porque vai ter que ser feita em alta escala, nem em quais países, nem em quais grupos, né? Os iniciais, certamente, pelos mais idosos, mas que bom que já se caminha para isso, porque enquanto que a gente não tem a vacina, não temos outro remédio a não ser a prevenção.
né? A prevenção. É um vírus que ele tem não sei como é que é o nome para o vírus, uma durabilidade, uma resistência de até 8 dias. Não é como o vírus da gripe, que dura horas, né? Essa é uma grande diferença. E é um vírus que, portanto, ele tem uma transmissão muito rápida. Além de tudo, a pessoa que tem o vírus leva cerca de 10 a 14 dias para manifestar sintomas, as que têm sintomas. Nesse período, ele está transmitindo o vírus, né? Então, essa é a grande preocupação. É um vírus que tem ainda uma letalidade bastante alta, principalmente no Brasil. E, enquanto isso, não adianta, os nossos hospitais precisam estar preparados para receber todos esses pacientes. E, aliás, a taxa de ocupação, né, de leitos de UTI, né, por pacientes com coronavírus, ela reduziu aqui em Porto Alegre. Isto é um alento, ou seja, de certo modo, a população está consciente, né? Mas tem o alerta, que é o que eu disse há pouco, né? O problema é que é sazonal desta época de frio. As unidades estão ocupadas por pessoas com outros tipos de doenças, outros problemas respiratórios, enfim. Um problema que a gente acompanha, né? Todos os anos a mesma coisa, emergências lotadas. O colega Lucas Abate está agora na Secretaria Municipal de Saúde para conversar com o diretor-geral de regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, o senhor Jorge Osório, e esse setor de regulação é o que faz todo esse controle, não é mesmo, Lucas Abate, do número de leitos aqui na capital gaúcha. Pois é, André, se por um lado diminuiu o número de pessoas internadas nas UTIs, nas unidades de tratamento intensivo por conta do coronavírus, por outro lado aumentou a taxa de ocupação por outras doenças. E é sobre esse fenômeno que a gente vai conversar agora com Jorge Osório. Diretor, qual é a situação atual das UTIs aqui de Porto Alegre? Boa tarde. Boa tarde. Não é um fato novo para Porto Alegre tu ter uma taxa de ocupação alta em UTIs. O Porto Alegre é uma referência para todo o estado e as nossas UTIs continuamente têm alta demanda de ocupação. E a gente sabe que a época do ano, do inverno, esta demanda também oscila a mais e acabamos tendo sempre uma taxa de ocupação sempre acima dos 80% aqui em Porto Alegre. Por outro lado, neste momento de pandemia, onde a gente precisa também nos adaptar aos fluxos, né, para não misturar pacientes confirmados ou suspeitos do Covid com outras demandas que possam vir a ter uma contaminação dentro do próprio hospital com esses pacientes, também tornam um pouco mais, digamos, especial esse nosso controle de acesso aos leitos das UTIs de Porto Alegre. Diretora, para a gente até traçar um comparativo, como é que estava a ocupação ano passado, mais ou menos nessa época do ano, em razão até mesmo do inverno, e como está esse ano? Tem um aumento nessa taxa de ocupação? As taxas de ocupação dos leitos de UTI, como eu falei, sempre foram em torno de 80% ou mais aqui em Porto Alegre, especialmente nos tempos de inverno, né? E não é diferente esse ano, até porque com o achatamento da curva a gente conseguiu ampliar o número de leitos em Porto Alegre, justamente esperando essa demanda aumentada. Se por um lado a taxa de ocupação ela está mantida em relação aos anos anteriores, por outro, se deve também ao fato de a gente ter ampliado a nossa capacidade instalada em Porto Alegre. Sim, André. Não, a minha dúvida primeira coisa, assim, com relação, hoje a gente não fala mais em UTI somente, a gente fala em UTI e respiradores, que são essenciais, né, para pacientes aí da Covid-19. Então, além da UTI, a minha pergunta é com relação a respiradores, como é que nós estamos, né? Se tem mais leitos aí com respiradores já sendo projetados para os próximos dias. E uma outra questão, tem muito paciente que vem de fora de Porto Alegre para ser atendido aqui na capital gaúcha, né? Pela própria estrutura que tem em Porto Alegre. Então, essa é uma outra preocupação bastante grande, porque tem muitos pequenos municípios que não têm sistema para acolher essas pessoas, não tem respiradores, inclusive. Pois, todos os nossos leitos de UTI de Porto Alegre são providos de respirador. E, além desses leitos, nós temos
também os leitos das salas de emergência e outros leitos que também podem ser ampliados numa situação de demanda excepcional para essa capacidade. Então, os hospitais têm respiradores também fora dos leitos de UTI para que se possa ampliar essa capacidade instalada. Quanto à demanda de fora da cidade, Porto Alegre mantém uma taxa de ocupação das UTIs em torno de 55% de pacientes não porto-alegrenses, de fora de Porto Alegre. E isso aumenta um pouquinho ainda quando se trata dos leitos especializados de Covid. Hoje a gente tem uma taxa de ocupação por não porto-alegrenses entre 60% e 65%. É alto o número, né, Lucas? E João Osório, né? Deixa eu só fazer mais uma pergunta para o João Osório, uma colocação. Agora a gente está chegando no inverno. Jorge Osório. Jorge, perdão, desculpa, Jorge, perdão. Agora a gente está chegando aí no inverno. Acho que é importante reforçar, né, para as pessoas que, para evitar que se dirijam até os hospitais, né, sabemos dessa problemática das emergências, para que busquem, por exemplo, os próprios postos que estão equipados também, mas evitar que as pessoas fiquem circulando pelos grandes hospitais, né? Sim, exatamente. Nós temos todo um controle dos leitos da cidade, um monitoramento em tempo real dos leitos da cidade. Não é a procura direta aos hospitais que vai fazer com que o paciente tenha um acesso mais qualificado ou antecipado ao leito. Todos os pacientes atendidos, mesmo fora dos hospitais, nas nossas tendas ou pronto-atendimentos, quando necessitar de uma internação, eles vão ter o seu acesso organizado através do sistema informatizado da regulação, onde a gente classifica o paciente pela gravidade do caso e pela tipologia do caso. Então, a gente consegue, mesmo o paciente não procurando diretamente o hospital, organizar o acesso aos leitos. Lucas. André, acho que é importante a gente destacar também que se a Porto Alegre está numa situação um pouco mais confortável nesse momento, se deve ao isolamento, mas também, diretor, pela grande adesão na vacinação da gripe, que também diminuiu a pressão em relação às emergências. Sem dúvida. A gente observa os quadros respiratórios deste ano, principalmente nas crianças, e a gente tem, por exemplo, outros anos até o índice de ocupação dos leitos pediátricos bem maior do que este ano a gente está tendo. Então, isso, sem dúvida, é reflexo desse isolamento social que nós tivemos muito, digamos, efetivo aqui em Porto Alegre, e também a suspensão da escola. Então, vários fatores, além da vacinação, contribuíram para esse cenário. Diretor, até se tiver disponível o serviço de vacinação, como é que está funcionando nesse momento? O senhor tem essas informações? Todos os postos de saúde estão recebendo as pessoas, seja do grupo de risco ou mesmo os pacientes pediátricos, estão disponíveis para fazer a vacina. Tá certo, então, diretor de regulação de Porto Alegre, Jorge Osório, atualizando a situação dos leitos em Porto Alegre da UTI e também da vacinação, André. Tá certo, obrigado, Lucas Abad, pelas informações. Eu olhava aqui no site da Prefeitura, da Secretaria Estadual da Saúde, a gente vê aqui, ó, que leitos em UTI adulto, tá? Nós estamos com os números assim, ó, relativamente bem, né? A não ser o UTI adulto, que não, fora Covid, ó, 72,5% a taxa de ocupação. Leitos Covid, tá? Ou seja, pessoas que estão internadas não estão necessitando, né, de um atendimento mais especializado, a taxa de ocupação é 8,7%. E agora, se a gente vai olhar, que eu sempre falo, né, nos respiradores, vejam que nós temos 1.906 respiradores, isso são números do Rio Grande do Sul, tá? Nós estamos com uma taxa de ocupação de 35,7%. Bom, os indicadores verdes aqui já indicam que é uma situação tranquila, mas preocupante é a própria UTI adulto, onde o sinal aí ele é amarelo, mas por doenças que não são ligadas, né, não tem relação com a Covid-19. Muito bem, 12h37 e você vai ver ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. Nossa equipe voltou ao local da abordagem desastrosa de brigadianos a um casal em Gravataí, uma casa próxima da ideia da violência contra as vítimas. Entrei em pânico, eu e a minha filha, né? Que a minha filha tem problema, e aí,
quando eu vi começou a estourar os vidros e furo nas janelas, né? Eu fiquei muito nervosa. Dorildes Laurindo teve morte cerebral. O namorado dela, além de ferido, ficou preso injustamente por 12 dias. E no Fala Comunidade de hoje, você vai ver duas etnias indígenas que convivem em harmonia na zona sul de Porto Alegre. Como um grupo tão vulnerável está superando os dias difíceis em meio à pandemia do coronavírus. Eu fazendo a minha caminhada dentro aqui do estúdio, para lá e para cá, para lá e para cá, porque agora é hora da gente falar de esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de... Repete que cortou, boa. Pelo menos eu não te ouvi. Carinho que vem de... Família. Este é o meu irmão, Glauco Paza. Agora sim. Olha só, na Europa já tem futebol em alguns países. Por aqui, voltando aos poucos, os treinamentos, né? Agora teve mais um time que pediu para voltar os treinos, Glauco? Pois é, né? A gente sabe que aqui em Porto Alegre, Grêmio, Inter e São José estão treinando, seguindo todos aqueles protocolos rígidos, sanitários em época de pandemia, né? Mas agora o campeão também quer voltar a treinar. Quem é o campeão? O campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o Caxias, que já encaminhou o pedido para a Prefeitura de Caxias do Sul. E aqui vale lembrar, né, André, que não é só uma decisão exclusiva do governo do estado, as prefeituras têm que autorizar os clubes que ficam nas suas respectivas cidades para que voltem aos treinos. Então o Caxias encaminhou esse pedido para que os treinos sejam retomados na semana que vem, com uma série de cuidados. Por exemplo, vai ter que fazer teste em todo mundo, mas a Federação Gaúcha já disponibilizou, por exemplo, 50 testes grátis para cada clube. Logicamente que, tendo alguém com indício da doença, ele vai ter que ser afastado. E os treinos seguindo aqueles protocolos, né? Treinos isolados, e as pessoas não têm contato no vestiário, não têm contato no refeitório. Para ter uma ideia, a gente já falou aqui, os jogadores têm que sair de casa, e essa é a intenção do Caxias, vestidos para o treino, só chega no estádio e volta para casa, não tem nada de parar no meio do caminho. Aí a prefeitura tem que dar esse retorno, então, para que o Caxias, que já é o campeão do primeiro turno, está de olho no título, volte a treinar na semana que vem. Expectativa, portanto, na Serra Gaúcha, André. E você que está de olho... O pessoal quer saber, quer saber da camisa. Né? Aquela camisa já que ele está falando em comemoração, né? Comemorar. Olha aqui, tá aqui ela, ó. Esse é o nosso novo normal, né, Glauco? É. Essa camisa que ainda não teve estreia oficial, né? Não teve jogo. Quem sabe você joga e fica, né, com ela dentro de casa. Já é uma estreia, né? É o novo normal, tudo é um novo normal, né? A Covid-19, ela tá fazendo a gente usar a criatividade, inclusive, para comemorar gols, né? E esse é o desafio do SBT. Como comemorar um gol sem ter aproximação, sem ter beijo, sem ter abraço. Seguinte, ó, hoje tem uma live pra lá de especial com esse presente. Mas você tem que participar. Você tem que participar do desafio, da live, mandar a sua sugestão. Afinal de contas, como comemorar um gol em época de pandemia? A melhor sugestão leva o manto tricolor para casa. Então a live é hoje? E a gente vai ter um convidado para lá de especial também. O cara que fez história no Grêmio, era conhecido como Papaléguas. Você não conhece, né, André? Pegadinha? Um atacante Luiz Mário. O Luiz Mário. Ele vai participar da nossa live e vai ajudar na escolha. Afinal de contas, quem merece levar essa camisa bonitaça, nova camisa tricolor? Então não perde, tá? Live a partir da 1h30 da tarde aqui no SBT. Vai lá no Facebook do SBT RS Oficial. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Um abraço, Glauco Paza. Bom, gente, meio-dia 41, aqui mudando de assunto, voltando àquele caso, daquele casal, né? Aquela história do casal que foi baleado por brigadianos. A Dorildes, uma das vítimas, teve morte cerebral. E o namorado dela, o Gilberto,
Ele se recupera dos tiros e das agressões dos policiais, inclusive. Lembrando que ele ficou 12 dias preso injustamente. Hoje, a nossa equipe voltou ao local onde aconteceu toda esta ação desastrosa. Vários tiros, pelo menos, foram disparados, segundo a Brigada Militar, 35 tiros. E muitos atingiram a casa de uma moradora que disse estar traumatizada. O Lucas Abate, nosso colega, conversou com ela. Vamos acompanhar então a reportagem. Entrei em pânico, eu e a minha filha, né? Que a minha filha tem problema. E aí, quando eu vi, começou a estourar os vidros e furo nas janelas, né? Eu fiquei muito nervosa. Pelo menos 2 disparos acertaram a casa de Dona Hélia. Um atravessou o vidro da janela e atingiu a parede do quarto onde a aposentada estava. Outro passou pelo muro de concreto e acertou a porta da moradia. Eu fiquei em pânico, não conseguia atinar nada, né? Está em choque, se eu ouço o barulho de uma viatura já... O tiroteio aconteceu neste ponto. O carro onde estavam o motorista e o casal parou no final da rua. Dorildes e o angolano Gilberto foram atingidos por pelo menos 4 disparos cada um. O SBT teve acesso exclusivo ao inquérito da Polícia Civil. Em depoimento, os policiais disseram que desembarcaram do carro 3 ocupantes, sendo que 2 deles apontaram as armas e passaram a efetuar disparos, e que um revólver foi encontrado com Gilberto. 3 dias depois, a versão mudou. Questionados se viram o angolano atirar, os PMs disseram que não. Os 3 disseram mais ou menos a mesma coisa. No segundo depoimento, em nenhum momento eles afirmaram que o Gilberto teria desferido disparos contra a guarnição. Gilberto passou 12 dias detido. A investigação concluiu que ele é inocente. Dorildes Laurindo teve a morte cerebral confirmada na terça-feira, após 18 dias internada. Lá no fundo existia uma esperança de que, mesmo paraplégica, que ela voltaria, né? O que para ela já seria uma morte, né? Por quem ela era, vaidosa. Os 3 PMs envolvidos estão afastados das atividades e respondem a inquérito policial militar. E o caso da Dorildes, existe um chamado protocolo, né, quando há morte cerebral. E até ontem que sabia ainda estavam nesses testes, né, finais e ver também possibilidade ou não de doação de órgãos. Mas esse é o final trágico deste casal. Como nós dissemos, né, certamente os policiais não vão às ruas para sair matando. Agora, que há a importância de se reconhecer, o que há a importância sim de se reconhecer o erro, me confirmando, ela não pode doar os órgãos, a irmã tinha dito ontem por causa da infecção generalizada. Mas existe de fato um protocolo que precisa ser seguido para que possa então, portanto, ser enterrada. E então esses policiais aí afastados sendo investigados, a Polícia Civil já concluindo, com também o Ministério Público também está investigando, acompanhando, né, Glauco? E que é um caso de fato que a Brigada Militar vai ter que reconhecer que houve, né, mais cedo ou mais tarde, um erro por tudo que a gente tem visto, pelos depoimentos, pela investigação da Polícia Civil, vamos deixar isso bem claro. Tanto é que o Gilberto foi solto depois de 12 dias, né, Glauco? É um caso que choca a todos e, de certa maneira, preocupa, como dissemos, não era um carro que estava em fuga, como teve hoje de manhã, de uma tentativa de assalto a uma agência bancária. Não, a polícia estava atrás do motorista porque tinha identificado que ele era um foragido. E aí os dois, na carona, neste aplicativo de carona, baleados e passaram por tudo isso, um trauma, né, Glauco? Sem dúvida nenhuma. Lembrando que o inquérito policial militar está em andamento, os policiais foram afastados, mas conforme a Brigada Militar, não por uma questão de punição, porque é praxe mesmo, inclusive eles passam por auxílio psicológico, que também é praxe. Agora, o auxílio psicológico do Gilberto, eu acho que vai ter que ser também muito forte, né? A Secretaria de Segurança, o governo do estado, disse que não se manifesta nesse momento a respeito deste assunto, vai esperar a conclusão de todos esses processos, de inquéritos, enfim, mas muita gente, né, cobra, por exemplo, uma posição, pelo menos uma solidariedade do governo em relação ao próprio Gilberto, né, que viveu todo esse drama e continua vivendo, afinal de contas, né, a companheira dele está no hospital com morte cerebral decretada. Agora sim, existem, né,
processos de abordagem também, isso vai ter que ser esclarecido. É claro que erros acontecem, mas um erro, quando está se tratando de vida, é muito mais grave, muito mais sério e, por isso, né, a necessidade de uma abordagem profunda. Como eu disse agora há pouco, né, que erros acontecem, o Glauco tem uma informação para a gente de um outro erro, é isso? Policiais civis que invadiram a casa de uma advogada numa operação envolvendo tráfico de drogas. Isso foi em Campo Bom, aqui no Vale dos Sinos, e o alvo era errado. Pois é, uma casa de uma advogada em Campo Bom. A gente vê as imagens aí do momento em que os policiais chegam para o que seria uma operação. Eles arrombam o portão da entrada, como vai mostrar essa imagem aí, a gente está vendo, né? Eles entram dentro da casa, a família estava dentro da casa, os filhos dela... Acharam que era um assalto. Exatamente, entraram em pânico, um dos filhos tentou pular pela janela, enfim. Meu Deus do céu. O constrangimento foi muito grande, a situação realmente foi muito desconfortável. Conforme a advogada, perto dali, existe realmente um ponto de tráfico de drogas, mas esta operação teria sido completamente errada. A Ordem dos Advogados saiu em defesa desta integrante, né, desta advogada, dizendo que a ação foi completamente equivocada também, cobra uma posição, a polícia nega. Como isso? A polícia diz que seguiu aquilo que está nas regras de procedimento e que entrou nesta casa e depois verificou realmente que não seria o alvo, mas que nada teria sido feito de forma exacerbada. Esta seria realmente a conduta. E aí fica a questão, né? Bom, para quem está chegando agora, 12h e 48 minutos, estamos mostrando aí um erro, que a gente não sabe aonde que foi o erro. Se erraram o endereço, se erraram o número da casa, se eram pessoas com o mesmo nome, a gente não sabe o que aconteceu. O fato é que aparece o carro da polícia chegando e foram fazer a prisão, a apreensão dentro de uma casa, isso em Campo Bom, no Vale dos Sinos, Glauco. Isso mesmo. Só que o alvo não era ali, não estava naquela casa, não era aquela residência. E a família entrou em pânico. Mas como não? A advogada cobra agora uma posição, inclusive, legitimamente, né? Pelo constrangimento, pelo susto. O susto, mas só o foi susto. Feito, né? Não, e outra coisa, o filho dessa advogada pulou a cerca, assustado. Ele pensou que era um assalto, né? Sim, mas poderia interpretar que era um fugitivo. Claro, ele poderia ter sido, sei lá, sofrer uma consequência maior ali, né? Ser confundido. A polícia chegou, o cara viu que é a polícia, né? Tá devendo, afinal de contas estava entrando na casa justamente para fazer uma busca, apreensão, e aí vê alguém correndo, podia ter dado um tiro. E aí? Pois é, os policiais não seriam daquela região ali, mas isso também não justifica, né, logicamente. A única posição, como eu mencionei antes, da polícia é de que ela nega que tenha sido uma operação, né, o procedimento tenha fugido da regra. Nossa, mas deve estar sendo investigado também. Outra notícia. Uma rinha de galos foi fechada pela Delegacia do Meio Ambiente em Gravataí, aqui na região metropolitana. Ainda existe. Existe. Mas que coisa. Existe. Bom, eu acho que é tão velho e tão duradouro quanto aquela da Loto, né? Da loteria, O golpe? O golpe o golpe do bilhete. Do bilhete premiado. Pois é. Mesma e tinha coisa. uma estrutura bem montada ali, viu? Isso tudo é no bairro Morada do Vale 1. As baias estavam ali para a colocação dos animais. Também foi encontrado remédio de uso veterinário, munição e até 3 rabos de tatu. E olha aí, ó. Um animal silvestre aqui do Rio Grande do Sul. Bom, o fato é o seguinte, ó. O proprietário, foi enquadrado e ele pode pagar pelos seguintes crimes, ó. Caçar e matar animais silvestres, com pena prevista de 6 meses a 1 ano de prisão, e também praticar maus tratos ou mutilar animais silvestres, com penas de 1 a 3 anos de prisão. Mas acontece e deve ter muito aí, né? Isso que pegam deve ser uma porcentagem apenas do que acontece aí nesse Rio Grande afora, André. E esses animais, certo, vão para onde agora será, hein? Porque são entregues bonitos, geralmente para entidades, ONGs que cuidam desse tipo de animal. Não, e se tinha remédio, imagina, eles potencializavam esses animais aí, dando remédios, né? Para ficar mais irritados também, porque... E para o próprio tratamento do bicho, que fica machucado, né? Alguns morrem, muitos morrem, né?
e tudo estava nesse local aí. Por falar em animais, uma arara foi localizada pela polícia também aqui em Gravataí. Olha aí ela, olha só. Bonitinha, né? Uma meia arredia, né? De ré ali. Só que bonitinha, mas não deveria estar na casa dessa pessoa em que ela foi encontrada, justamente por ser um animal aí, né, que é símbolo da fauna brasileira, está bastante presente na região do Cerrado, no centro-oeste do país. Segundo a delegada Marina Goetz, o animal já estava com esta família há 30 anos. Nossa. Ou seja, era parte da família, só que não poderia estar, justamente por ser uma contravenção. A lei considera crime esse tipo de propriedade, né? E se condenado, o proprietário pode pegar de 6 meses a 1 ano de prisão e ainda pagar multa. Só um detalhe. Como já era há muito tempo integrante, entre aspas, da família, e não teria um local específico para levar esse animal, ele vai continuar aí. Por isso que é importante os proprietários desses animais, como nesse caso, que já tem há tantos anos, de procurarem e regularizar a situação. A gente até compreende, né, que em alguns casos, imagina a arara há 30 anos dentro de casa, não, se botar na rua solta, vai morrer. E não pode soltar o bicho. Mas é importante regularizar essa situação. Obrigado, Glauco Paza. E agora a gente vai falar de chuva. Trazendo boas notícias, para mim, pelo menos, né? Que gosta daquele tempo fechado, cinzento, aquele que todo mundo diz, mas que cara feio o tempo. Eu gosto de chuva e ela tá chegando aí. Que horas ela chega? Vou esperar por ela. Em Porto Alegre, ainda vai demorar um pouquinho, viu? Hoje vem as nuvens, a chuva deve avançar mais na madrugada de sexta-feira. Mas a partir da madrugada a gente tem a chuva avançando. Mas vamos por partes, nós temos várias informações importantes aí para quem está em casa. Primeiro, nós teremos mais um ciclone trazendo essa chuva e não é só a chuva, vem a família da chuva junto. Vem o vento, o granizo, a possibilidade de granizo para amanhã, raios também, que não são tão comuns já nesse final de outono, já estamos praticamente no inverno. Eu não sei se a produção coloca o mapa para a gente aqui para mostrar toda a trajetória deste ciclone, desse sistema de baixa pressão atmosférica. Estamos bem no centro, né, do ciclone. Bem no centro, né? Então aqui faz a trajetória do vento associado ao ciclone, essas áreas em amarelo aqui pegando justamente Serra, Grande Porto Alegre, Zona Sul, Litoral, é a região de vento mais forte que é esperado ao longo da sexta-feira. Então amanhã da tarde para a noite o vento se intensifica aqui na capital. Com chuva, isso? Vento e chuva? Com chuva, com instabilidade. Haverá períodos de chuva muito forte durante essa sexta-feira. Isso pode até trazer alguns transtornos, principalmente para áreas urbanas. Então uma sexta-feira bem complicada e com pouca variação de temperatura. Afinal, nós teremos aí muitas nuvens e chuva. Aqui o acumulado de chuva nos próximos 7 dias. A gente vê essa faixa em vermelho aqui, os volumes maiores na casa de 75 a 100 milímetros. Isso é bastante coisa. É bastante coisa, é um volume alto de precipitação. Outras áreas um pouco menos, mas ainda na faixa aí de 40 a 50 milímetros, que também é uma chuva bem razoável para poucos dias. O grosso da chuva acontece na sexta-feira. O sábado ainda é chuvoso, mas com chuva mais fraca, muitas nuvens, muita umidade, do jeito que tu gosta. Do jeito que tu gosta, muitas nuvens, muita umidade. E no domingo a temperatura começa a cair, um domingo frio e ainda muito úmido. Aí para a chuva no domingo. Para um pouquinho, cessa um pouquinho a chuva no domingo. Algumas áreas do norte ainda podem ter chuva. Sol não aparece? Não, provavelmente não. Talvez no sul do estado, ali na região de Jaguarão, na região da Zona Sul, poderemos ter algumas aberturas de sol. E o importante, André, apesar do domingo para de chover em grande parte do estado, a segunda e terça-feira ainda com muitas nuvens, chuva isolada, garoa, mais garoa até. Na quarta-feira que vem volta a chover forte. Então, nós teremos um longo período... 10 dias aí com umidade, com nuvens e com prováveis pancadas de chuva. Hoje à tarde, a perspectiva de chuva é aqui começando pelo oeste e noroeste. Então, região de Santa Rosa tem pancadas de chuva. As áreas do centro do estado à noite, Santa Maria com chuva no turno da noite. E a região aqui mais leste, incluindo a Grande Porto Alegre, não tem previsão de chuva ainda hoje. Temperatura amena, bem mais amena do que ontem. E nos próximos 4 dias, vejam Porto Alegre aqui com muita umidade, pelo menos até o domingo. Na semana que vem volta a chover forte. Segunda e a gente essa chuva é importante, né, André? Verdade, necessária. Obrigado, Estel Cias. Até segunda-feira. Meio-dia e 56 minutos. Agora, o governo federal pretende liberar mais parcelas do auxílio emergencial, mas ainda não há mais detalhes se o valor vai se manter o mesmo. Nós vamos conversar agora ao vivo com o Lucas Abate para saber como está o calendário do saque do auxílio emergencial. Lucas.
Pois é, André, hoje quem nasceu no mês de maio pode fazer o saque em espécie da segunda parcela e não só o saque em espécie, mas também movimentar esse dinheiro para outras contas bancárias. Lembrando que quem na primeira parcela recebeu o valor, R$ 600 em um outro banco, esse dinheiro vai ser transferido automaticamente da poupança digital da Caixa para a conta indicada lá quando essa pessoa fez o cadastro no auxílio emergencial. E também, André, toda a expectativa para o pagamento ainda da primeira parcela para um grupo que deve ser anunciado na próxima semana. Obrigado, Lucas Abate. Agora eu quero fazer um convite para ti. Vem junto aqui comigo. Vamos até a Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre, na zona leste da capital, conhecer 60 famílias de índios de 2 tribos diferentes, mas que vivem em comunhão. O Fala Comunidade vai nos mostrar como vivem os índios das aldeias Caigangue e Charrua em tempos de pandemia. O Fala Comunidade de hoje está na zona leste de Porto Alegre, aqui na Lomba do Pinheiro. Nós ficamos sabendo que aqui existe uma aldeia que está precisando de ajuda devido ao coronavírus. Essa aldeia se chama Caigangue e a gente vai conhecer agora. Cacique, nos conta um pouquinho das dificuldades que vocês estão tendo aqui. A nossa dificuldade ela é muito grande porque nós vivemos dentro de um centro urbano. E em cima dessa questão da pandemia, para nós foi um impacto muito forte para as comunidades. Ainda mais que nós vivemos dentro de Porto Alegre e nossa comunidade, dentro da nossa comunidade, as famílias elas vivem mais em coletividade. Dona Rosalina, o que a senhora está fazendo no fogão a lenha aí? Langró, cozido. O que é langró? Feijão. É o futuro do Brasil, cara. É o futuro do Brasil. Índio, branco, não tem fronteira, não tem raça. Tá Se bom? cada um puder ajudar um pouquinho, a gente doa. Tá bom? A gente doa. E tu não tem máscara? Mas só minha mãe que tem, porque elas não me levam no mercado. E se tu ganhar uma máscara, como é que tu gostaria que fosse a máscara? Dos BTS. E que cor? Preto. Gente, aqui do ladinho da gente, que coisa incrível. Olha só, o SBT Rio Grande está terminando, obrigado pela companhia, mas agora às 1h30 da tarde, tem a nossa live na nossa página no facebook.com com Glauco Paz, o Jeremias Werneck e o Papaléguas gremista Luiz Mário. Tudo para saber como ganhar a camisa, viu? Vai lá, tchau, até amanhã.